Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje, como eu havia combinado na nossa primeira live, eu iria dar uma semana com aula só de R. Então eu dividi o conteúdo que eu vou dar nessa primeira parte de formas. Hoje a gente vai ser mais uma aula introdutória para quem nunca teve acesso ao R, para que vocês tenham o primeiro contato, entendeu? Para quando chegar na parte de modelos de regressão não ficar uma coisa muito dificultosa e vocês não saberem o básico. Então, como a maioria de vocês nunca viram R, eu fiz aqui alguns conceitos básicos de coisas que a gente vai precisar. E mais na frente, na aula de quinta, eu vou trabalhar com banco de dados e com os modelos, certo? Com coisas relacionadas ao curso de econometria. Então, na aula de hoje a gente vai ver o R como calculadora, que é basicamente continhas, adição, subtração. Após eu vou falar sobre as funções do R, que são coisas que já são implementadas no R. Após eu vou falar sobre vetor e matrizes, que foi algo que a gente já viu na aula passada, só que era mais para mostrar que aquelas propriedades lá de matrizes, elas realmente eram verdadeiras. O que ficou foi basicamente operações de multiplicação, ou tirar inversa ou transposta. Na aula de hoje eu vou fazer mais operações com vetor e matrizes, que podem ser utilizadas na manipulação de bancos de dados, tá? Porque os bancos de dados, eles são as matrizes já, entendeu? Eles são considerados matrizes ou data frames, que é algo que a gente vai aprender mais na frente. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai começar com esses conceitos básicos, e na aula de quinta vai ser já com esses conceitos básicos que vocês vão ter em mãos hoje. Eu vou apresentar coisas sobre econometria no R, certo? Então, eu também, depois dessa aula aqui de hoje, eu vou deixar uma listinha só com conteúdos da aula de hoje para que vocês possam fazer no R, tá? Então, assim, seria interessante que vocês praticassem, principalmente quem nunca utilizou o R. E praticar, e logicamente depois da prática vai vir as dúvidas, vai dar erro em alguma coisa, vocês podem se sentir à vontade para falar comigo, certo? Então, vamos dar início aqui. Vocês vão ter acesso no caso ao RStudio, vocês vão ter acesso a essas quatro telas aqui, certo? Essa primeira aqui é o script, onde vocês vão escrever os comandos de vocês. Dependendo do layout, eu utilizo abaixo do script o console, que é onde vai sair os resultados de vocês. Do lado direito são coisas menos importantes, porque uma vai estar os objetos que a gente vai ficar utilizando, tá? E a de baixo, abaixo dele, vai ser mais para o help do R, mais para alguns gráficos que podem surgir, que quando vocês rodam, às vezes os gráficos vêm para cá, dependendo de como você chamar esse gráfico, aqui nessa parte de plots, tá? Mas eles não são tão utilizados como essas duas janelas aqui, que é o script e o console, tá? Então, no começo aqui, tem o R como calculadora, que é basicamente a soma, tá? Então, se eu clicar aqui, vocês estão vendo que eu estou clicando nessa linha, então somente a linha 9, se eu selecionar ou aqui no Run, ou Ctrl Enter, se eu segurar Ctrl Enter, ele vai selecionar somente essa linha de comando.
tá? É diferente, por exemplo, se eu selecionar, por exemplo, aqui, ó, eu estou selecionando a linha 9 e a linha 10. Então, se eu rodar essas duas linhas, se eu apertar aqui Ctrl Enter agora, ela vai gerar as duas linhas, ela vai rodar as duas linhas, tá? Outra coisa que eu não falei ainda é tudo que tiver depois desse jogo da velha, ele não vai ser, ele é dito como comentário. Então o R não reconhece ele como um comando, só como comentário. Então podem ver que tudo que eu rodar aqui não vai sair, por exemplo, não vai dar erro porque eu estou botando no comentário, mas se eu tirar o comentário, tirar o jogo da velha, já vai dar erro porque ele não vai reconhecer esse termo soma, tá? Então ele só vai rodar 2 mais 2, tá? Então ele vai rodar 2 mais 2 e vai obter o resultado, que é 4. Aqui a subtração, 2 menos 2 vai dar 0. Divisão 2 barra 2, né? Que vai dar 1. A multiplicação, 2 vezes 2, esse aqui é o sinal da multiplicação, que é o asterisco, que é 4. Potenciação é o tio, então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que vai ser 4 também. E aqui, o que é que vai acontecer? Eu deixei só 3 exemplos do uso do parêntese no R. O uso do parêntese no R vai funcionar tanto aqui para contas, tá? Como se a gente fosse usar ele como uma calculadora, como posteriormente se a gente fosse usar ele com comandos, em funções. Tá? Então ele vai ser basicamente como a gente já conhece os parênteses naquelas expressões que a gente estudava quando era no colégio. Por exemplo, aqui ele vai primeiro calcular tudo que está entre parênteses aqui, que vai ser 16 mais 4, que vai dar 20. Depois desse 20 ele vai dividir por 4, que vai dar 5. E vai levar tudo isso ao quadrado, que vai dar 25. Certo? Esse caso aqui já é diferente. Primeiro ele vai fazer essa divisão aqui que está entre o parênteses, está dentro do parêntese. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então vai ficar 4 mais 4, que é o resultado dessa divisão, que é 8 ao quadrado, vai dar 64. E aqui ele vai resolver o que está entre parênteses, que vai dar 20, e ele vai dividir isso por 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16, então fica 20 dividido por 16, que dá esse resultado aqui. Tá, então isso aqui é basicamente só uma introduçãozinha, como o R pode ser usado como calculadora. Tá? Mas o que é mais importante aqui é o fato de você poder comentar a linha e o R não rodar esse comando soma. Tá? Então eu posso escrever tudo aqui depois do jogo da velha, que ele vai reconhecer como comentário. E novamente o uso dos parênteses, que a gente vai usar bastante nas funções, certo? O que são as funções no R? Funções são alguns argumentos que já vêm definidos no R, que são usados basicamente para facilitar a nossa vida, tá? Então, o básico da função é você colocar o nome da função e entre parênteses você colocar os argumentos da função dentro desse parêntese. Por exemplo, aqui a função ajuda, que é a função help. Se eu colocar help e entre parênteses eu colocar algum nome de outra função, entre aspas, porque eu tenho que definir que isso aqui é um nome, então aqui help log, aqui nessa vocês podem ver se eu rodar isso aqui, ele vai abrir aqui ó, a janela do help. Ó. Então, dentro dessa janela você vai ter todos os argumentos dessa função log, tá?
Vai ter tudo que você precisa saber sobre essa função log. Ou você pode só colocar o ponto de interrogação log, que faz o mesmo que esse help log. Essa função sqrt9, ele vai retornar a raiz quadrada do 9, certo? Que é 3. Então, a função aqui, ó, percebam, função, que é o sqrt, e entre parênteses, dentro do parêntese, os argumentos da função. Essa função prod é o produtório. Então, prod 4, 5 e 4. Então, ele vai calcular o produtório de 4, 5 e 4. Então, tudo que tiver dentro do parênteses vai ser multiplicado. Então, vai dar 20 e 80. Tá? 80. O sum é a mesma coisa do prod, só que com o somatório. Então, ele vai aqui somar 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Certo? Então, essa aqui é a função sum, que é a função prod. O que é a função log? A função log, ela vai retornar o logaritmo natural do que tiver entre parênteses. Na época do colégio, a gente aprendeu que quando a gente coloca log de 10 e não coloca a base, ele reconhece como se aquela base fosse 10. Não sei se vocês lembram. Só que aqui vai ser diferente. O default dele, o que é o default? É o que já está implementado sem a gente precisar escrever nada. Por exemplo, se eu colocar log 10, ele não vai reconhecer como se fosse log na base 10. Ele vai conhecer como se fosse log de 10 na base neperiana, que é aquele ln. Então, aqui é como se fosse o ln de 10, tá? Que vai dar esse resultado aí. Caso eu queira o log de 10 na base 10, eu tenho que determinar qual vai ser minha base. Então, depois que eu colocar o número que eu estiver tirando do logaritmo, eu vou colocar vírgula e coloco 10, que no caso aqui vai ser a base. Tá? Então, é log de 10, vírgula 10. Então, é log de 10 na base 10, que vai ser 1. Tá? Então, se eu quisesse trocar a base, quisesse botar a base 8, trocaria esse 10 aqui por 8. Então, ficaria log de 10 na base 8. E quando eu não coloco esse 10 ou não coloco qualquer outro argumento aqui, ele vai reconhecer como se fosse como se fosse o ln do número. Tranquilo? Esse ABS aqui é como se fosse o nosso módulo. Tá? A função ABS é o módulo. Então, 4 menos 7 é menos 3. Como eu estou tirando o módulo, vai ficar 3. Factorial é o fatorial do número, né? Então, como se fosse aquele 4 e o pontozinho de exclamação lá. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aí vai dar 24. Tá? E aqui são as sequências. Essa primeira sequência aqui, sec 1,20, eu estou criando uma sequência de 1 até 20. Tá? Não estou colocando mais nenhum argumento aqui, só estou colocando o número que vai iniciar e o número que vai finalizar. E ele vai de 1 em 1, tá? Porque eu não estou colocando nenhum outro argumento. É como se fosse o default dele, ele vai de 1 em 1. Nesse exemplo aqui de baixo, eu estou colocando 1,20,2. O que é que está acontecendo? Ele vai do 1 até o 20, ele vai começar no 1 e vai até o 20, só que ele vai agora de 2 em 2. Então, se vocês repararem, ó, vai 1, 3, 5, como se fossem os números ímpares. Tá? Então, se eu quiser trocar esse 2 aqui por outro número, digamos 3, então ele vai de 1 até 20, de 3 em 3. Tá? Então vai ficar 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. Ou também posso só chamar 2.20. Ele vai fazer essa mesma função do sec 1,20, desse primeiro sec aqui. E eu também tenho a forma de gerar o rep. O que é o rep? Ele vai repetir esse primeiro número aqui, esse tanto de vezes aqui. Então, essa função rep, ele vai repetir o 1 10 vezes, certo? Então, vou ter um vetor com 10 uns.
A parte de vetor e matrizes, ela não é novidade para vocês, tá? Então, na aula passada a gente já viu essa parte, tanto de vetores quanto de matrizes. E na aula de hoje eu vou só fazer algumas coisas a mais, principalmente com algumas, digamos assim, algumas funções que tem com vetor e com matrizes que a gente pode, algumas operações, na verdade, que a gente pode fazer. O que é que eu fiz aqui no começo? Eu criei 5 vetores. Eu criei esse vetor que eu chamei de vetor 1, aquele nosso vetor clássico. Então ele vai ser o Czinho, que é a nossa função que vai representar o vetor, e dentro desse Czinho vai ter os argumentos dele. Então vai ser um vetor com 1, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? O vetor 2, ele vai ser um vetor de tamanho 10, só de uns, certo? Então vai ser um rep, que é a nossa função rep, com 1 10 vezes, tá? O nosso vetor 3 vai ser uma sequência de 1 até 20, de 2 em 2. O vetor 4 vai ser só um vetor com nomes, vai ser um vetor não numérico, então vai ter os nomes, vão ter que ficar entre aspas, para o R reconhecer que isso aqui é um string, que é um vetor de nomes. Então vai ser Beatriz, Carla, Rafael e Bruno. E o vetor 5 vai ser também o nosso vetor básico, certo? Com 4 argumentos. Então, percebam que quando eu rodo aqui essas linhas, os nossos vetores, eles não retornam o valor deles, tá? Porque eu só estou armazenando, ó. Percebam que eu só estou colocando igual aqui, ó. Vocês poderiam colocar o igual, ou poderia colocar dessa forma aqui. Uma setinha com tracinho, tá? Então, essas duas formas aqui, ele vai armazenar nesse nome aqui, vetor 2, ou vetor 1, ou vetor 3, o que está escrito aqui, tá? Que essa função aqui, ela vai ser armazenada dentro dessa palavra vetor 4, ou 3, ou 2, ou 1, e assim sucessivamente. Se eu quiser, assim que rodar, retornar o valor, eu coloco ponto e vírgula, o nome do argumento. Então, por exemplo, aqui no vetor 5, eu chamo vetor 5 igual, aí digo o que é que vai receber o vetor 5, e logo após eu coloco ponto e vírgula, vetor 5. E ele vai retornar o vetor 5, que vai ser um vetor de tamanho 4, com os argumentos 30, 20, 22 e 40. Da mesma forma que eu fiz aqui para os vetores, que eu criei 5 vetores, eu criei aqui 3 matrizes. Eu criei as matrizes em cima dos vetores lá. Ao invés de eu criar um vetor dentro, como nos exemplos que a gente fez na aula passada, eu já coloquei a função matrix, que ele vai retornar uma matriz, e coloquei os argumentos como se fossem os vetores. Tá? Então, quando a gente rodar isso aqui, a gente vai ter uma matriz com o vetor 4 e o vetor 5. Por que é que isso aqui vai dar erro? Porque a matriz, esse comando matrix, ele só pode receber argumentos numéricos. Quando a gente vê aqui, o nosso vetor 4, ele é um vetor não numérico, tá? Ele tem strings nas entradas dele, por isso que vai dar erro. Para a gente solucionar esse problema, a gente cria aqui a matriz 2, que eu chamei ele de matriz 2, né, que é um data frame. Esse data frame, ele tanto recebe
argumentos numéricos como não numéricos, como esse caso aqui, ó. Então, é como se, por exemplo, eu criasse agora uma matriz que aqui desse o nome da pessoa, tá? O vetor 4 é o nome da pessoa e o vetor 5 a idade da pessoa, tá? E o vetor 4, a matriz 4 é o vetor 1, tá? Eu peguei todos esses argumentos aqui com 4 linhas, tá? Então ele criou uma matriz com 4 linhas e como ele tem 12 argumentos, o vetor 1 vai ser 3 colunas. Então, algumas operações com vetores, tá? Então, se eu colocar essa função max e dentro o vetor, ele vai pegar esse vetor 1 aqui, tá? E vai retornar o valor máximo desse vetor, que no caso aqui é 34. Mesma coisa com a função min. Min vetor 1, ele vai retornar o valor mínimo do vetor, que no caso vai ser 1. Se eu colocar, vai fazer o somatório do vetor, tá? Que vai ser 85. Se eu colocar vetor 1 aí com seu ao quadrado, ele vai pegar cada entrada do vetor 1, as 12 entradas do vetor 1 e vai elevar ao quadrado, certo? Então vou criar, é como se eu criasse um novo vetor, só que recebendo o vetor 1 ao quadrado. Mesma coisa aqui, com o vetor 1 dividido por 10. Ele vai pegar cada entrada e vai dividir por 10, certo? Então vai ter esse resultado aí. Essa função length, ela vai retornar o tamanho do vetor, tá? Então já disse aqui que o vetor é 12, mas a gente, se a gente tiver um vetor muito grande, a gente vai sair contando o tamanho do vetor de um por um, tá? Então a gente usa essa função length e o vetor, então vai retornar 12. Por que eu chamei esse n.vetor1? Porque eu estou pegando esse nome, nvetor1, e estou fazendo com que ela receba o tamanho do vetor. Então, esse nvetor1, ele vai ser 12, tá? Por que eu vou fazer isso? Eu vou calcular a média como se fosse manualmente. O que é a média? Não, o somatório dos valores dividido pelo tamanho do vetor. Então, a média desse vetor 1 vai ser a soma dos argumentos do vetor 1 dividido pelo tamanho do vetor 1, certo? Então, vai ser a soma do vetor dividido por 12, que vai retornar a média. Então, a média do vetor 1 vai ser 7.083. Ou eu posso somente usar a função min, que vai retornar a média do vetor 1, que vai ser 7.083, tá? Na mesma forma que tem a média, tem a variância. A variância no R é dada por var, certo? E o vetor. Então, var vetor 1, a média vai ser, a variância vai ser 77.17. E o SD, que é o desvio padrão, que vai ser 8.78. Já é sabido de todo mundo que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou tirando a raiz quadrada, a função SQRT, e percebam o uso do parêntese aqui, ó. SQRT, entre parênteses, tá, ó. A primeira função aqui, ó. Eu estou colocando duas funções, estou usando duas funções para calcular um valor. Então, primeiro eu estou colocando o SQRT, eu estou abrindo o parêntese aqui, ó, e estou fechando ele aqui. E dentro desse parêntese eu estou colocando a função var. Var vetor 1. Então, eu estou tirando a raiz quadrada da variância do vetor 1, que vai dar 8.78. Esse ponto aqui é porque o R é um programa em inglês. Lá eles
a nossa vírgula que a gente usa aqui, para eles é o ponto lá, tá? Então, aqui é 8,70, como se fosse 8,78, tá? Então, essa análise descritiva de média, principalmente a média, medidas de posição, a gente pode encontrar com esse comando summary. Então, o que é o comando summary? Ele vai resumir basicamente as medidas de posição, estatísticas de posição do nosso vetor 1. Digamos que esse vetor 1 seja um vetor de idades, tá? Então, summary vetor 1, ele vai retornar um resumo do que tem inserido no vetor, tá? Então, o mínimo é 1, o primeiro quartil é 3, ou seja, 25% das observações são menores que 3, a mediana é 4,5, ou seja, 50% dos valores são maior ou menores que 4,5, a média é 7,08, o terceiro quartil 6,25, ou seja, 75% das observações são menores que 6,25 e o máximo é 34. Tá? Então, isso aqui é o summary, é como se fosse um resumo do vetor 1, tá? Um resumo das medidas de estatísticas de posição. E também tem esses alguns argumentozinhos, caso vocês queiram esteja procurando algum valor específico. Por exemplo, vetor 3, e se colocar entre colchetes 5, eu vou pegar o valor que vai estar na posição 5 do vetor 3, que nesse caso aqui vai ser o 9, tá? Deixa eu chamar aqui o vetor 3 para ver que é um 9. Tá, então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser justamente o 9. Da mesma forma que se eu quiser o vetor 3, só que eu só quero os valores da posição 5, 8 e 10. Então, dentro dos colchetes, eu crio um vetor só com as posições. É como se aqui fossem as posições, ó. Posição 5, 8 e 10. Tá? Então, eu faço isso e retorna 9, 15 e 19. No vetor 3, né, eu já chamei. E se eu quiser excluir a segunda observação, se eu quiser excluir aquele valor 3 lá, eu coloco o menos entre colchete, né, o menos 2. Então, eu estou excluindo o valor da posição número 2. Então, quando eu retornar aqui, ele só vai retornar o vetor 3 sem o 3, que é o valor que está na segunda posição. Tá? Então, da mesma forma que eu fiz com os vetores, tem algumas operações com matrizes. Tá? Eu chamei aqui duas matrizes, a matriz 5 e a matriz 6. Matriz 5 é uma sequência de 1 até 9 com 3 colunas, e a matriz 6 é uma sequência de 1 até 18, 2 a 2, de 2 em 2, tá? Com 3 linhas, desculpa. A matriz 5 também tem 3 linhas, tá? Então, quando a gente fez com o vetor, a gente usou o comando length para saber o tamanho do vetor. Na matriz, a gente vai usar a função dim. Então, quando eu chamar aqui a matriz 4 de novo, a matriz 4 é dessa forma aqui, tá? Então, se eu usar dim matriz 4, ela vai retornar 4, 3. Ou seja, a matriz 4 tem 4 linhas, tá? E 3 colunas. Mesma coisa aqui com a matriz 5. A matriz 5 é dessa forma aqui. Quando eu chamar o dim matriz 5, vai ser 3, 3, que é justamente 3 linhas e 3 colunas. Soma de matrizes é basicamente a mesma coisa da soma de duas escalares. Eu vou chamar a matriz 5 e a matriz 6 e vou colocar o mais nela e ela vai retornar a soma. A multiplicação é diferente. Isso eu já fiz para vocês na aula passada.
Aqui a gente tem que colocar o símbolo de multiplicação, que é o asterisco, dentro dessas porcentagens, para o R reconhecer que ele está multiplicando duas matrizes, certo? Então, se eu tenho a matriz 5 e a matriz 6 e eu quero multiplicar elas, eu coloco o sinal de multiplicação entre essas duas porcentagens aqui. Aí o R vai reconhecer que são duas matrizes e eu estou multiplicando. Se eu colocar sem essas porcentagens, o R vai pensar que é como se a multiplicação aqui fosse igual à soma. Eu pegasse o primeiro termo aqui, multiplicasse pelo primeiro termo da outra matriz e fosse o resultado. Só que a gente sabe que multiplicação de matrizes não dá dessa forma, certo? Então, eu só coloquei o exemplo aqui para vocês verem que vai ficar diferente o resultado. E essa aqui é a forma errada de calcular multiplicação de matriz. Certo? Se eu tiver interessado somente nas colunas das matrizes, por exemplo, se eu quiser a segunda coluna da matriz 5, então eu vou escrever matriz 5 e dentro dos colchetes eu vou colocar vírgula 2, ou seja, ele vai retornar somente a segunda coluna da matriz 5, que é esses três argumentos aqui, 4, 5 e 6. Então aqui é a matriz 5, matriz 5, e ele está pegando só essa coluna aqui, ó, 4, 5 e 6, os valores. Se eu quiser a primeira linha, que é 1, 4 e 7, eu coloco matriz 5, abro o colchete, coloco 1, e fecho o colchete. Tá? Então, ele só está pegando a primeira linha da matriz 5. Tá? Então, é 1, 4 e 7. Se eu quiser um valor específico, e ele tiver, por exemplo, na terceira linha e terceira coluna, eu coloco matriz 5 e abro o colchete e coloco 3,3. Ele vai retornar o valor que está na terceira linha, terceira coluna, que no nosso caso aqui vai ser 7. Desculpa, vai ser 9. Terceira linha, terceira coluna. Isso, vai ser 9. Desculpa. E se eu quiser, por exemplo, excluir a terceira linha? Então, como as linhas elas vêm primeiro, para excluir a terceira linha, eu coloco matriz 5, abro o colchete, aí coloco menos 3, ou seja, ele está tirando a terceira linha, aí coloco vírgula para ele continuar nas colunas, né? Não vou mexer nada na coluna e fecho o colchete. Aí a nossa matriz 5, que era dessa forma aqui, ela vai excluir a terceira linha, tá? Eu não vou... Isso é bom quando a gente tiver com banco de dados, por exemplo, a gente quer excluir uma determinada observação. Então a gente usa esse comandozinho. Tá? E aqui, matriz 4, se eu quiser calcular a transposta, isso aqui não é novidade, só colocar T matriz 4. E aqui eu chamei a matriz 7, e aqui eu estou tirando a inversa dessa matriz 7, esse comando solve. Tá? Isso aqui também vocês já foram apresentados a isso, não é novidade. Isso aqui, esse comando sort, o que é que vai acontecer? Ele vai ordenar o vetor, tá? Então, aquele nosso vetor 1, ele estava todo desordenado. Se eu colocar sort vetor 1, ele vai retornar o vetor 1 ordenado, tá? Do menor para o maior. Caso eu queira do maior para o menor, eu coloco sort vetor 1 e logo após isso, dentro desse comando sort, eu coloco esse dizerzinho aqui, ó, decreasing igual a t. Ou seja, ele está dizendo que você vai ser da forma decrescente, do maior para o menor. Decrescente igual a true, que é verdadeiro. Tá? Então, isso aqui é a outra forma de ordenar. Aqui é do menor para o maior e aqui do maior para o menor. E o rank vetor 1, ele vai ranquear as entradas. Ele vai pegar o vetor na forma dele, certo?
1, 3, 4, 5, 3, tá? E ele vai ranquear. Ou seja, esse primeiro aqui, esse valor 1, ele vai estar na primeira posição. O valor 3, ele vai estar na terceira posição. O valor 4 vai estar na 5.5. Por que vai ter 5.5? Porque ele meio que ranqueia, só que tem mais de um 4, entendeu? Aí vai ser, ele dá um errinho assim nessa forma de ranquear. Mas cada numeração dessa é o ranking da entrada do vetor. Beleza? Bem, assim com isso a gente finaliza, né, a aula de hoje. Na aula de quinta a gente vai continuar no R, só que com a parte de econometria com o modelo de regressão. Tá? Eu vou estimar tanto a parte matricial como a parte que já vem implementada no R com o comando LM, com a função LM. Então, a partir da próxima aula a gente não vai se reter mais esses conceitozinhos básicos. A gente vai ver o R de uma forma mais voltada para a nossa disciplina, certo? Então, tentem resolver a lista que eu vou passar para vocês hoje à tarde, tentem fazer o máximo de problemas, tentem mexer no R, certo? Que vai ser muito importante para a aula de quinta e para o decorrer do curso, certo? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.